Daniel Azulay, sobretudo educador, ele tem uma história muito interessante para nos contar a respeito de uma aluna que foi com a avó e que no fim das coisas, ele vai contar a história, mas para mim foi uma surpresa muito agradável porque eu o conheci de calças curtas, ele já usou calças curtas. Já. Daniel Azulay, Tudo vamos bem? nós. Tudo Como bom. é que você está, meu amor? Tudo bom? Que bom te ver, Conta parabéns. tudo aí, conta Pelo como é blog. que você começou nessa coisa, essa desenho? e tudo, como é que você começou a sentir essa vontade de passar para os outros que você tem dentro? Não, de desenhar, minha mãe disse que eu brincava já com a chupeta assim, lambuzava, e eu me lembro de andar na calçada, pulando nos quadrados, e adorava também passar aquele carro sujo, desenhar no carro sujo com o dedo. Eu sei como é. Levei puxão de orelha por passar o dedo no bolo da minha avó Estela, aquele creme, porque eu passava e ainda lambia. Não era ruim, não. Não era ruim, não. Não. Então eu fui descobrindo o crayon, o lapiseira e o lápis, pintando com o dedo, fazendo arte desde pequeno. Eu sempre gostei de brincar. Mas meu pai queria que eu fosse advogado, né? O Fortunato era autoritário, meu pai... Nato Azulay, ele Você era conheceu, tinha um vozeirão danado, muito, né? muito, e devia impor muito respeito a vocês. Ele dava muito valor, ficou feliz que eu estivesse na faculdade, sem abandonar, que muitos artistas fazem direito e largam no meio. Mas você fez até o fim? Fiz até o fim, ainda trabalhei 3 anos no escritório de advocacia do meu pai. Quer dizer, você deu alegria a ele e passou a dar alegria para um contingente enorme, né? Que eu comecei a fazer cartoon, meu padrinho artístico foi o Ziraldo, ele ficava horas aqui no Lido, quando o Ziraldo morava aqui no Lido, os filhos pequenos, e ele desenhando os cartoons e tudo, e aí eu depois fui fazer cartoons no Correio da Manhã, e nas revistas, e trabalho assim direto de todo tipo de cartoon. Mas aí quando eu cheguei na televisão, que eu queria já divulgar mais os personagens da Turma do Lambe Lambe, que o Samuel Weiner publicou na última hora, a Turma do Lambe Lambe, em tirinhas, né? E eu queria que, enfim, que aquilo tivesse, eu já distribuía para jornais pelo Brasil todo, não era assim muitos jornais, mas em Manaus, em Salvador, em jornais importantes. Mas foi quando eu entrei na televisão, o Gilson Amado, que me chamou para ilustrar aulas. Mas não era programa infantil ainda. Eu fiquei 1 ano ilustrando as aulas do professor Renato Azevedo, um professor de história. E ele falava Cabral, eu desenhava Cabral, as caravelas pintininhas, as caravelas, eu desenhava as caravelas. Então eu ia ilustrando as histórias. E o pessoal foi sentindo que você tinha. Eu acho que descobri mais do que os outros, porque eu não ganhava nada, eu ainda pagava para ir lá, né? Eu pagava para fazer. E aí o professor ficava muito agradecido, porque era o único professor que tinha alguém ilustrando as aulas e tornava as aulas muito mais interessantes, né? Com o ilustrador ali na hora. No final de 1 ano, eu percebi que eu conseguia olhar para a câmera e a mão ia desenhando, sabe? E isso foi uma coisa muito importante para os 10 anos que eu apresentei programas infantis, que era conversar com a criança, contar uma história, como se eu estivesse escrevendo. Ilustrando. E ainda com um segundo olho no contra-regra que dizia 4, 5, 4, 3, 2... É como eu tenho um aqui. Ele vai dando, né? Você tem que naquela hora encerrar a história, né? É claro. Sabe? Às vezes a história estava maravilhosa, sabe? Eu mesmo, porque eu inventando na hora essas histórias, né? Aí eles diziam assim, para tudo, a fita está amassada, começa tudo de novo. Meu Deus do céu. E como você pegava o fio da meada? Não tinha fio, eu inventava outra história, porque eu não tenho undo nem replay, né, na cabeça. Aquilo eu inventava na hora. E as histórias todas que iam para o ar e eram gravadas e davam certo, eu tinha um gravadorzinho, e depois eu passava para o papel e editei muitos livros com essas histórias contadas durante o programa. E existe esse arquivo? Existe. Eu até queria relançar, né? Porque as crianças que têm que conhecer hoje, né? Crianças sempre estão vindo, né? E elas não são, inclusive, tão idealistas como na época em que você começou. Nos anos 80 não tinha computador, crua, né? Não tinha internet, não tinha videogame. Né? E você ainda consegue interessá-las? Sim. Eu faço oficinas de arte, né, que as crianças adoram trabalhar hoje com tanta automação, tanto mouse e joystick, videogame. Elas adoram cortar e fazer trabalho da criança de antigamente, assim. Porque é uma descoberta para eles, essas coisas simples.
Para eles são tão interessantes quanto seriam para uma criança de antigamente pegar um Game Boy, um jogo desse de bolso, sabe? Claro. Porque o ser humano, eu acho que ele se desenvolve em função das suas descobertas. Você só tem uma filha? Só tem uma filha, Você Paloma. era para ter dúzias, porque esse teu encanto com as crianças não é Mas isso. são todos filhos, eu acho. São sobrinhos, nunca faltou criança perto de mim, porque são 10 anos diariamente em rede nacional, né? Na Bandeirantes, TVE, fazendo shows pelo Brasil Isso. todo e tudo. E você sente na criançada de hoje um campo para transmitir aquilo que você fazia, mesmo que fosse igualzinho a antes? Ah, eu acho que sim. Dizem que tem uma história de crianças que foram acampar e era um grupo de crianças, né? E nenhuma delas levou nenhum Game Boy, nem nenhum aparelho, nem nada. E ficaram encantadas de ver os vagalumes, de ver as estrelas e de ver a fogueira. Descobriram que corda podia pendurar o brinquedo, o pneu, aquelas coisas simples de antigamente, porque hoje tudo é em excesso e é tão complicado, porque a criança, se acabar a bateria, ela não brinca, né? E perde o prazer, perde tem uma o gosto. avó que me confessou, que o neto perguntou assim: oi, vovó, tudo bem? Quando é que você vai me visitar? Aí o neto perguntou: o que tem para brincar lá na sua casa? O que tem para fazer lá? Tá Quer vendo? dizer, é engraçado, mas é um pouquinho cruel, porque a criança, em vez de ver a avó, a coisa mais bonita que ele tem na casa da avó é a própria avó, sabe? Não tem consciência. A criança não tem consciência. As crianças são muito viciadas, Eu né? estou contando que o Daniel acabou de me dizer que, assim como eu ouvi, eu não ouvi de berço, mas eu não vai demorar muito, vou poder ver o netinho dele. Setembro. O tamaninhozinho. Está nascendo em setembro o filho da Paloma. É um homem? É homem, isso. Está nascendo um garotão, o filho da Paloma. E eu vou poder acompanhar o crescimento dele, como eu acompanhei do Daniel. Isso. Não é? É porque depois de uma certa idade, todos ficam velhos juntos, né? Ele é muito mais novo que eu, mas ainda já está velhinho aqui junto comigo. Isso. Então, eu acho que você tem que estimular essa criança e tua filha para ter mais filhos. Não pode ficar com um só. Não, tá. E conta, teve uma história que você tinha uma oficina em que já estavam esgotados os lugares e que foi uma avó querendo levar a neta. Conta a história que você sabe melhor que eu. Ainda bem que você me deu assim, uma dica, porque eu estava perguntando que avó era essa? Que avó é essa, que avó né? É essa? É que você... uma avó vocês muito não deixaram especial, entrar, lembra? né? Não tinha vaga, não tinha lugar na sala, e a avó... a diretora que são franquias, as unidades, né? A diretora da unidade não reconheceu a avó, porque, na verdade, quem levou a criança foi a mãe da criança. Mas a avó era ilustre e o avô mais ainda. E essa Mas ninguém sabia. Ninguém sabia quem era, e não tinha lugar na sala. Os primos parece que já estavam fazendo oficina, já estavam desenhando o curso, e aí os netos dessa avó queriam estar com os primos na mesma sala de aula, no mesmo turno. E, bom, resumindo essa história, os netos eram netos da dona Ruth Cardoso. Imagina, que foi ela que foi levar na época que Fernando Henrique era presidente da República, e ela nunca mencionou que as crianças eram netas da primeira dama, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso no Brasil, eu acho que tem uma certa, no mínimo, uma certa elegância e um propósito assim de como pessoas, como todo mundo. Ficaram, esperaram a vez, esperaram ter vaga. E você... E aí, depois da Ana Ruth no Comunidade Solidária, fui a Brasília conhecer e meu projeto se expandiu. Eu não cheguei a fazer projeto social. Procurou abrir para você outro campo. Um outro campo. Chama-se Crescer com Arte, já tem 10 anos. E você está fazendo isso. E eu estou fazendo na Cidade de Deus, no CIEP Pedro Aleixo, né, com aqui o governo do estado. A gente faz capacitação artística gratuita para crianças, e é um projeto doado por empresas, né, na lei de incentivos, né? Maravilha isso. Muito bom. Agora, dentre essas crianças, que você já tem algum tempo que está fazendo isso, quem você sentiu que se notabilizou desta forma ou de uma outra forma? Você fez alguém seguir o que você costuma fazer, o que você gosta de fazer? Teve alguém que quis seguir aquilo que você faz? Uma legião, Ana, uma legião. Eu vou dizer, não foi nem na minha oficina, foi no programa da Turma do Lame 10 anos no ar, que eu na rua, eu desço as pessoas. O programa, quando estava na televisão, as pessoas desenhavam comigo e hoje estão me apresentando a seus filhos. É a geração que hoje está entre 30 e 35, 37 anos.
que já tem filhos ou não, mas que quando me encontra, diz assim, puxa, eu escolhi a minha carreira vendo o seu programa. Tá vendo? Eu descobri o que eu gostava de fazer, descobri quem eu era. Aí pega na minha mão e diz assim, obrigado por ter animado a minha infância. Que coisa mais linda, Sabe? que coisa gostosa Então, é de ouvir. gratificante, é muito, olha, isso não tem preço, isso é muito, é gratificante mesmo, sabe? Você está onde agora? Qual é o teu endereço para que todo mundo saiba? Eu tenho 2 sites na internet, www.danielazulay.com.br, que é ligado às oficinas, arte e educação. www.danielazulay.com.br. Agora, se quiser ver um trabalho internacional, trabalho das exposições no Brasil e no exterior, exposições de arte contemporânea, que são pinturas, tem um site www.danielazulay.com.br, mesma coisa, /Contemporary Arts, porque ele está todo em inglês. Eu recebo, enfim, mensagens do Japão, mensagens da Europa, Estados Unidos, e é um site exatamente de visibilidade internacional do meu trabalho como artista. Então, muito bem. E alguma criança já te contestou no meio assim? Não é isso, não é assim que eu quero, não é assim que tem que ser. Já houve isso? Não exatamente. Já houve muito de perguntar assim, Daniel, eu posso fazer do meu jeito? É exatamente isso que eu quero, que você seja você, né? Abrir a cabeça das crianças. Posso dar uma dica aqui para os pais? Por favor, eu estou esperando isso, eu estou puxando. Olha, não deixem seus filhos carimbando desenhos, por mais que eles vejam e gostem dos personagens de televisão, dos personagens prontos, que estão na camiseta, na lancheira, no videogame. Esses personagens vão fazer parte da infância, eles vão brincar, não precisa de estímulo para desenvolver a imaginação com esses personagens. Mas incentivar que eles criem seus próprios personagens é ensinar a pescar, é ensinar o seu filho a pensar. Porque se ele copiar e estiver fazendo sempre o mesmo personagem, ele não está desenhando, ele está carimbando. Agora, se eles puderem ter uma orientação de desenho, pode ser na oficina de desenho da Daniel Azulay ou com qualquer outro curso bom de desenho que estimule a imaginação e a linguagem figurativa, que a criança aprenda a se expressar através do desenho, e ela vai também escrever livros, ilustrar seus próprios livros. É como se você estivesse abrindo uma vocação, é isso? Abrindo uma vocação, abrindo um canal de comunicação da sua parte emocional, né? Que o desenho contribui para a atividade criadora, para o equilíbrio emocional, autoestima, que é tão importante, e para o diálogo com os pais, porque os pais podem conversar com seus filhos, olhando. Por que um terapeuta, quando a criança tem algum trauma, a criança dá lápis, papel e a criança fica desenhando e vai analisando? Teste psicotécnico através dos desenhos. Manda fazer o primeiro desenho. Porque a criança nem sempre verbaliza, nem consegue dizer, mas ela consegue desenhar e ela gosta, porque é um relaxamento, a percepção, a parte sensorial está toda ali, ela vai desenhando e aquela parte interior vai toda revelando, é um raio-x muito importante para os pais acompanharem os seus filhos. Até para qualquer professor, qualquer médico, terapeuta, poder estudar, orientador, né? Qual é, além dessa, qual seria a mensagem que você daria? O que você gostaria que as crianças procurassem em você? Eu não sei como me expressar direito. Eu quero saber o que você busca nas crianças e o que você quer realmente passar para elas. Olha, eu nunca fiz muito programa para criança, eu fiz programa com as crianças, porque acho que eu sou um pouco uma delas. E sempre vai ser, a vida toda, sabe? O Daniel vai ser o menininho da família, o menor, o mais novo de todos. Pois é. Dos primos ele foi sempre o menor. Eu tive um enorme prazer de trabalhar 10 anos na TVE, na Bandeirantes, fazendo programas. E hoje, as crianças, elas fazem parte da minha vida numa esfera de crianças que precisam de ajuda, que precisam de oportunidade. Então, mudou muito o panorama de quando você começou para a criança de hoje, como é que se diz, a criança de rua, enfim, a criança desvalida. Olha, quando tinha só televisão, as crianças assistiam televisão e todas as crianças assistiam programas, iam na banca de jornal, enfim, faziam seus brinquedos, mas hoje tem tanta oferta, tem tanta comunicação, tem tanto canal de mídia que a criança tem excesso de informação. Por exemplo, numa comunidade carente, você pegar uma favela, as crianças não estão vendo televisão, elas estão na lan house jogando um game talvez muito violento, e podem estar até, vamos dizer, perdendo o horário escolar. Que não pode, não deve. Eles estão viciados como se fosse um cassino, tanto que agora estão procurando regular a lan house, que é um negócio sério. A criança fica o dia inteiro lá dentro, não tem controle. A lan house
para quem não sabe, tem um nome chique que é cybercafé. São lugares que você acessa a internet com o computador ou levando o seu laptop. Mas na favela tem computadores lá, você quer tirar um documento, que às vezes para o Detran também presta um serviço de utilidade pública, não é? Mas as crianças que ficam o dia inteiro lá, gastando dinheiro e deixando de ir à escola para jogar, é um lugar que precisa de algum tipo de regulação, de controle. Mas isso mostra só tem a internet, enfim, todos os canais que hoje, o Cartoon Network, os canais infantis, né? Enfim. Mas eu não entendo, eu acho que devia haver uma penetração maior de você dentro dessas comunidades carentes. Vamos deixar aqui um apelo para um órgão qualquer do governo, eu não sei a quem a gente deve se dirigir, mas, por favor, levem uma pessoa como o Daniel para orientar as crianças da sua favela, da sua comunidade, num lugar onde você tem muita criança que não está fazendo nada. O livro, tá leitura, por exemplo, é tudo, né? A partir da Mas leitura, talvez, abre em tudo, vez da leitura, o desenho. Isso Daí talvez emocione mais a criança. Que a criança vive através dos seus desenhos, a representação, né? Ela pode fazer o mundo, né? A percepção que ela tem. Eu vivi um pouco de fantasia junto a Daniel Azulay. Eu espero que você volte outras vezes e, se Deus quiser, nós vamos sempre manter esse contato. Quero ver o teu neto. Tá ótimo. Parabéns, tá, beijo para todos. Algodão doce para vocês. Coisa linda, meu amor. Obrigada, hein? Tudo aí. Obrigada a você obrigado sempre. Tudo de bom.